Você já se perguntou por que tudo na natureza parece surgir de forma tão encantadora, como se fosse cuidadosamente criado para capturar nossa atenção e despertar nossa curiosidade para descobrir o segredo por trás disso? Essa beleza se deve à existência dos fractais na natureza. Eles estão por toda parte ao seu redor, presentes e visíveis, nas veias delicadas das folhas, nas vastas ondas dos oceanos, nos sinuosos caminhos dos rios, na espuma branca, no céu quando o relâmpago brilha intensamente, na estrutura espiral complexa das galáxias e em incontáveis outros eventos e fenômenos do universo. Então, o que são fractais? Fractais são formas na matemática ou na geometria que possuem uma propriedade especial chamada autossimilaridade. Isso significa que, mesmo se você der zoom ou afastar e olhar para diferentes partes da forma, continuará vendo padrões que parecem iguais. Simplificando, um fractal é como uma forma que repete o mesmo desenho, não importa o quão de perto ou de longe você olhe, mostrando padrões dentro de padrões. Para entender melhor, vamos imaginar desenhar uma linha e depois dividi-la em dois galhos. E então, novamente, dividir cada nova linha em duas. E ao repetir esse processo, você vai obter o que é chamado de um dossel fractal. Curiosamente, você pode observar um padrão semelhante em uma árvore do lado de fora da sua janela. Isso é, de fato, um fractal. Fractais exibem padrões complexos e detalhados, independentemente do nível de ampliação. Não importa o quanto você dê zoom, a estrutura continua revelando detalhes cada vez mais minuciosos. Eles geralmente são gerados usando regras matemáticas simples ou processos iterativos. No entanto, essas regras simples podem produzir padrões altamente complexos e intrincados. Alguns exemplos comuns de fractais incluem o conjunto de Mandelbrot, o conjunto de Julia, o triângulo de Sierpinski, o floco de neve de Koh, o fractal da Samambaia e até mesmo a sequência de Fibonacci. Os fractais têm aplicações em várias áreas, incluindo matemática, física, computação gráfica, arte, biologia e finanças. Então, vamos nos aprofundar em alguns desses exemplos, como o conjunto de Mandelbrot. Esse conjunto recebe o nome do matemático Benoit Mandelbrot, que foi um dos primeiros a estudá-lo em 1980. O conjunto de Mandelbrot é uma forma matemática fascinante e infinitamente complexa. É como uma imagem hipnotizante criada usando uma fórmula matemática especial. Nós vamos trabalhar com números complexos. Esses números são formados por duas partes, uma parte normal, como 2 menos 1, 3, e uma parte única, como 2i, menos 3i, e assim por diante. Pense nisso como ter duas informações em um só número. Por exemplo, um número complexo pode ser 2 mais 3i. Pense em cada ponto individual do nosso gráfico como tendo seu próprio número especial e único. E nós vamos aplicar uma regra específica a esses números. A regra envolve elevar o número ao quadrado, ou seja, multiplicá-lo por ele mesmo, e depois somar o número original, o que nos dá um novo número. Após cada aplicação da regra, verificamos se o número está crescendo demais. Se ele ficar grande demais, paramos o processo para aquele ponto em particular. Vamos atribuir cores para cada ponto com base em quantas vezes conseguimos aplicar as regras antes do número ficar grande demais. Vamos repetir esse processo para cada ponto do nosso gráfico, e para isso,
precisamos de milhares e milhares de iterações, o que realmente é muito trabalho para um ser humano. É por isso que usamos programação de computadores para fazer isso por nós e no final, chegamos a isso. Um padrão impressionante e colorido conhecido como conjunto de Mandelbrot, que parece uma peça de arte hipnotizante, mostrando círculos perfeitos de diferentes tamanhos ligados a um cardioide perfeito na parte principal do padrão. É realmente uma forma fascinante no mundo da matemática que continua revelando novos padrões e te surpreende quanto mais você explora. Por exemplo, se dermos um zoom nesta parte, vemos círculos sobre círculos em escalas cada vez menores. E ele se estende e forma essa pequena árvore feita de 3 galhos, cada um deles dividido em caules menores. Agora, o próximo à esquerda se ramifica em 5, o seguinte em 7, depois em 9, 11, 13. Você está vendo o que acontece? Isso continua e continua com números ímpares. E do outro lado, você tem tanto números ímpares quanto pares. Não é incrível? Olhe cada vez mais de perto e isso vai até o infinito. Agora, vamos pegar 2 números e somá-los. Por exemplo, 3 mais 5 é igual a 8. Você está vendo o número 8? Sim. Aqui, surpreendentemente, entre cada 2 deles, você tem a soma dos 2 números. É realmente muito notável, e parece até mesmo que o conjunto de Mandelbrot sabe contar e somar números de uma forma bastante complexa. Agora, venha para o lado esquerdo do padrão. Você vê aquela pequena protuberância no final do pico? Vamos dar um zoom e ver agora o que é. E quando ampliamos a imagem, aquela pequena protuberância parece o conjunto completo de Mandelbrot. Ah, tem mais uma. Interessante. Então, se aumentarmos o zoom cada vez mais, obteremos o mesmo resultado repetidamente. Agora, em cada borda do conjunto de Mandelbrot, encontramos formas diferentes que, se dermos um zoom, testemunhamos essa repetição. Por exemplo, veja o que acontece se dermos um zoom aqui. Um padrão lindo e hipnotizante que se repete diversas vezes. Agora, explore cada canto deste padrão e testemunhe sua beleza. Como uma fórmula matemática simples pode criar um padrão tão perfeito e ao mesmo tempo tão intricado como esse? Se você acha que essa beleza foi criada por Benoit Mandelbrot, está errado. Ele apenas colocou a fórmula e então ele mesmo ficou surpreso com o resultado. Tudo isso é um mapa dos números que pertencem àquela fórmula quando simplesmente a rodamos nesse algoritmo. Agora, o que acontece se mudarmos um pouco a fórmula, tipo fazer z ao cubo em vez de z ao quadrado? Bem, vamos obter uma forma diferente. E se você reparar, em vez daqueles círculos, temos cardioides por toda parte. E se aumentarmos a potência de z, a forma continua mudando e mudando. Agora, será que conseguimos encontrar padrões de Mandelbrot na natureza? Bem, a resposta é sim. Aqui estão alguns exemplos. Certo, então chega de conjunto de Mandelbrot. Vamos pegar outro exemplo de fractais, os fractais de Samambaia. É uma estrutura matemática bem conhecida chamada Samambaia de Basley. É uma samambaia de samambaias, e esse é, de novo, um padrão autossimilar. Assim como o conjunto de Mandelbrot pode ser criado por uma função especial, a samambaia pode ser criada do mesmo jeito, mas por 4 funções especiais. A primeira função vai pegar qualquer ponto e movê-lo para uma linha no centro. A próxima vai mover os pontos para cima e um pouco para a direita.
A seguinte gira tudo para a esquerda e a última inverte tudo para a direita. Neste ponto, pode não estar claro como essas 4 funções se relacionam com a própria samambaia. Exatamente. Então vamos fazer a mesma visualização de novo, mas desta vez com um monte de pontos possíveis na própria samambaia. Aqui fica óbvio que a primeira função cria esse caule. A segunda cria samambaias sucessivas à medida que subimos e vamos para a direita. A terceira cria a primeira folha à esquerda e a quarta cria a primeira folha à direita. Juntando tudo, fica um pouco mais claro como essas funções podem criar samambaias de samambaias. Nós escrevemos um código para essas 4 funções no computador e o resultado que pode ser gerado vai se parecer com isso. O que significa que esse padrão bonito não é resultado do acaso. Na verdade, alguém o projetou usando funções específicas. E se olharmos ao nosso redor, vamos encontrar inúmeros exemplos desse conjunto de funções. Outro exemplo de fractais é a sequência de Fibonacci, um padrão que já discutimos em um vídeo separado que você pode encontrar no nosso canal. Ela não é apenas uma sequência matemática bem conhecida, mas também possui uma natureza fractal. Essa sequência está presente em várias formações naturais. Fractais estão em toda parte. Parece que o universo segue alguns códigos semelhantes que se repetem de novo e de novo em todas as escalas. É como se fossem pistas para que a gente contemple e descubra a verdade por trás delas. Depois de saber tudo isso, me deixe perguntar algo simples: o porquê os fractais aparecem tanto na matemática quanto no nosso mundo físico? Para ser mais preciso, por que a natureza segue leis matemáticas? Bem, a coincidência não pode explicar isso. Você não acha que alguém colocou isso ali de propósito? Quero dizer, pense nisso. Isso é um código matemático que foi escrito deliberadamente por alguém. Mas este aqui é algo que é realmente real na natureza. Isso é codificado com uma fórmula matemática precisa. Mas esse aqui é encontrado no nosso mundo real. De novo, isso é feito por um código matemático. Mas esse aqui a gente vê no nosso mundo real. É só olhar com atenção. Esse é o resultado de uma codificação feita por um homem inteligente. E se você perguntar a um ateu, ele dirá que ela não pode ser moldada aleatoriamente por si mesma. Mas dizem que isso que está em nosso mundo físico real aconteceu por acaso. Bom, para mim isso parece arrogância, e é exatamente como Allah diz. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. De fato, essas ocorrências consistentes com princípios matemáticos podem ser vistas como evidências convincentes de um projeto deliberado e inteligente moldando a beleza e a arte no mundo natural. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. A presença de padrões e princípios matemáticos tanto nos fractais quanto na natureza é, sem dúvida, fascinante e instigante. A matemática, frequentemente chamada de a linguagem do universo, revela estruturas e conceitos intrincados que estão profundamente entrelaçados no tecido da realidade. Essa revelação pode indicar fortemente a presença de um Criador inteligente que infunde o mundo natural com um notável ardor e estrutura.